Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante. Diz o texto sagrado: E foram a um lugar chamado Getsemane, outra tradução em Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repete comigo: o espírito está pronto, Mas a carne é fraca. Eita, não adiantou, foi logo. A carne é fraca, né? Graças a Deus. Eu gostaria que você fechasse os vossos olhos. Vamos orar nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor infinito, Rei da glória, eis aqui a tua palavra, meu Deus, que ela é fiel e verdadeira. Deus, eu gostaria de pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor nos desperte, meu Pai, para a oração. Nos desperte, meu Pai, nós como a tua igreja, para que nós possamos te buscar, para que nós possamos te exaltar, Senhor Rei da glória. Deus, eu gostaria que nesta noite a sua presença fosse, meu Pai, aqui confirmada, para que nós possamos sentir do Senhor, meu Pai amado, a tua presença, para que nós possamos sentir de ti, Senhor Rei amado, a tua glória, a tua majestade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui é um texto muito conhecido, mas esse texto ele é muito pregado mais nos cultos de Santa Ceia. Só que hoje eu gostaria de trazer esta palavra como uma forma de advertência para a igreja. Eu gostaria de trazer essa palavra não como se fosse um culto de Santa Ceia, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para somente uma pequena palavra: oração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para somente uma coisa que se chama a oração. Aqui nesse texto, meus queridos amados irmãos que me ouvem nesta noite, nós vemos que Jesus ele separa 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe para o monte chamado Getsemane, junto com seus discípulos que ele separou para esta oração. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele chega até um certo lugar, ele pede para que os discípulos fiquem em um certo lugar, que ele vai se separar do discípulo para fazer uma pequena oração. Mas o que me chama a atenção, meus queridos amados irmãos, é que nessa palavra diz que Jesus ele está totalmente angustiado pelo que viria e pelo que ele iria enfrentar. Aí Jesus ele começa a pedir a Deus que ele afaste dele aquela situação, mas se possível afaste de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Aí, meus queridos amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus se afasta do discípulo, começa a fazer uma pequena oração, e através daquela oração ele volta novamente e vê os discípulos dormindo, vê os discípulos ali caídos no chão como se estivesse morto. Aí a Bíblia diz que Jesus ele toca ali em Simão Pedro e diz para Simão Pedro: Não pudeste vigiar comigo somente uma hora? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu gostaria, meus queridos amados irmãos, de chamar a sua atenção para essa mesma atenção que Jesus chamou ao discípulo. Aleluia! Aqui Jesus ele chama a atenção do seu discípulo somente para a oração. Por quê? Porque se dependesse do Espírito, meus queridos irmãos, nós estaríamos prontos para qualquer batalha. Se depender do Espírito, nós estaríamos prontos para qualquer guerra que nós, seres humanos, temos que enfrentar. Se depender do Espírito, nós conseguimos vencer qualquer demônio que se levanta contra a igreja. Mas nós aqui que vivemos aqui nesta terra, não dependemos do Espírito. Tem essa matéria ré que nós temos aqui chamado carne. E se depender da carne, meu amado irmão, você só vai ser derrotado.
Se depender da carne, você vai ser um crente frio. Se depender da carne, você vai continuar na mesma miséria que você vive. Se depender da carne, nós não vamos habitar o céu. Há uma luta tremenda na vida do crente, e essa luta é contra a carne e contra o espírito. Todos os dias, aqueles que vivem a palavra de Deus, eles têm que travar uma guerra contra o pecado. Todo dia, o servo de Deus que vive orando, que vive se consagrando, ele tem que enfrentar uma batalha terrível contra o pecado. E esse pecado está na nossa carne. E Jesus, ele fala para o discípulo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas essa maldita carne, ela é fraca. E se o crente não estiver em consagração com Deus, se o crente ele não estiver em oração constante, a carne vai vencer. Se o crente não estiver em constante oração, a carne domina o corpo do ser humano. Aleluia! E é por isso que Jesus, ele alertou o seu discípulo para que ele estivesse constantemente em oração. Aleluia! Eu gostaria de perguntar à igreja: qual de vocês estão em constante orações? Qual de vocês está buscando a Deus em oração? Aleluia! Por quê? Porque nós, servos de Deus, nós temos uma arma poderosa, meus amados irmãos. Nós, como servos de Deus, nós temos uma arma poderosa, e esta arma se chama oração. O crente, quando ele está de joelho dentro de casa, o inimigo se levanta para tentar derrubar, mas ele não consegue derrubar, porque o crente está de joelho. Quando o crente está de joelho, meu amado irmão, o inferno se levanta com uma força horrível para querer tentar desviar a tua atenção, porque quando o crente está de joelho, ele está clamando a Deus. Quando o crente está de joelho orando, o inimigo ele começa a sentir a derrota. Quando o crente está de joelho orando, as portas do céu começam a se abrir e a vitória vai descendo. Mas quando o crente não ora, ele vai ser perdedor. Quando o crente não ora, não tem vitória. Quando o crente não ora, ele não recebe de Deus aquilo que ele tanto pede. Aleluia! Tiago diz: pedi, pedis, não receberes, porque pedistes mal. Aleluia! Ou seja, através da oração nós conseguimos vencer qualquer batalha. Através da oração nós conseguimos vencer qualquer luta. Glória a Deus, aleluia! É necessário nós, como servos de Deus, meus amados irmãos, estar constantemente falando com o Pai, para que Deus ele possa ouvir as nossas orações. É necessário nós clamar a Deus, porque hoje praticamente nós somos aqueles crentes que não tem Deus. Como assim, presbítero Gleison? Se nós tivesse Deus, nós se reverenciava a Ele, nós clamava a Ele com mais fé, nós adorávamos o nome dEle. E hoje nas Assembleias de Deus nós não vemos isso acontecer. Hoje na casa de Deus nós não vemos crente mais glorificando. Hoje na casa de Deus nós não vemos mais crente adorando a Deus. Hoje na casa de Deus nós não vemos crente chorando aos pés de Deus. E quando chora é lágrima de crocodilo, e quando chora é lágrima de tamanduá, uma lágrima que passa, uma lágrima que molha o rosto e a mãe está enxuto, se esqueceu do que se fez, daquela humilhação. Está na hora, meu amado irmão, de nós despertar como igreja na oração. Está na hora de nós despertar como igreja na oração. Está na hora de nós clamar ao Pai para pedir a Deus que Deus abra as portas do céu e repreenda essa frieza espiritual. Ramagá, Súbia. Nós estamos fazendo uma campanha na casa do Diácono Antônio, e essa campanha exige oração. Que campanha é essa? Uma oração de libertação pela família. E onde tem a oração tem resposta. Mas quando o crente não ora, não tem resposta. Quando o crente não ora, Deus não abre os céus para te abençoar. É por isso, meus amados irmãos, que eu vejo tanto crente podre, tanto crente frio na presença de Deus, tanto crente que não recebe mais vitória, porque não ora mais diante de Deus. Aleluia! Se nós soubéssemos, meus queridos irmãos, a arma que nós temos em nossas mãos, nós usaria ela todo dia. Se nós soubéssemos o poder da oração, nós usaria ela todo dia. E nós ia ver Deus mover os céus, nós ia ver Deus abrir as portas do céu para te abençoar. Aleluia! Eita, glória a Deus! É como se uma pessoa pegasse uma submetralhadora e não soubesse o poder que aquela arma tem. Tem um cara lá no trabalho que trabalha comigo, que ele está fazendo curso para policial. Ele falou que lá no curso que ele falou, ele tem a submetralhadora, aqueles anos, a metralhadora, os policiais, aquela armazona de porte calibre.
Ele disse que o policial não pode nem usar aquela arma contra um assaltante. Tem que usar a pistola, porque aquela arma faz um estrago mortal no corpo do ser humano. Aí eu falei assim, então se pra que eles botam então já que não pode usar? Aí achou graça, não sei, é a justiça. Ou seja, a pessoa está com aquele negócio na mão e ele sabe o poder daquela arma, por isso que não pode usar. Mas o crente tem uma arma poderosa. Que arma é essa? Nós temos duas armas. Nós temos a Bíblia Sagrada e nós temos a nossa boca para poder orar, falar com o Pai. Aleluia. Coisa que o ímpio não tem, coisa que o homem lá de fora não tem, meus amados irmãos. Se nós abrir a nossa boca e clamar a Deus, Deus ele responde na hora. A Bíblia diz que quando Elias entra naquele templo onde o pessoal estava festejando, ele desafia o rei Acabe. E quando ele desafia o rei Acabe, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover nem orvalho vai cair sobre esta terra. Ou seja, o homem tinha uma convicção tão forte do que estava falando, que Deus assinou embaixo e concretizou a vitória ali. Com o crente não é tão diferente, meus amados irmãos. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus não é diferente. Quando o crente ele dobra o joelho, meu amado irmão, Deus ele se levanta ali para poder ir ao nosso favor. Quando nós estamos de joelho dobrado, Deus ele se levanta e começa a agir em nosso favor, repreendendo as enfermidades, repreendendo os demônios, repreendendo a maledicência, colocando mais fé nas nossas vidas através da oração. Aleluia. Graças a Deus, esses últimos dias, Deus tem me despertado, meu amado irmão, para fazer essa oração. Eu sempre digo para meus irmãos, nunca que você vai ouvir eu falar uma palavra, se eu não estiver vivendo essa palavra. Aleluia. E os nossos amados irmãos sabem que eu sou um irmão que gosta de subir ao monte direto para poder estar orando. Os irmãos sabem que eu sou um irmão que gosta de clamar a Deus, que gosta de viver a palavra. E Deus, eu senti de Deus, nessa madrugada, fazer uma vigília lá em casa. Eu falei até com o nosso presbítero José. Ali eu me acordei às 3 da manhã, dobrei o meu joelho às 3h05 da manhã e fui até às 4h05 da manhã de joelho dobrado, sem se levantar, clamando a Deus que Deus rasgue o céu e nos abençoe, clamando a Deus que Deus faça uma obra de libertação na igreja, clamando a Deus que Deus faça um mover em nossas vidas. O que é isso, meu amado irmão? É eu usando o poder da oração, porque eu sei que essa oração tem poder. Eu sei que essa oração, quando a gente clama com o coração sincero, Deus ele ouve dos céus para nos abençoar. Aleluia. Sabe por que as igrejas hoje estão tudo secas, meu amado irmão? Não seca assim de cadeira, mas espiritualmente, porque eles não buscam mais a Deus em oração. Porque a única forma de se clamar a Deus para poder falar com Ele, meu amado irmão, não é através desse maldito celular, não é através do WhatsApp, não é através do Instagram, mas é através de joelhos dobrados e clamando a Deus aos céus. A única maneira que o crente tem de se conectar com o Pai é através da oração. E eu estou cansado de entrar aqui no Instagram e ver aqui os stories, as pessoas clamando a Deus através do story, como se Deus fosse um celular, como se Deus fosse um aparelho eletrônico para ouvir a tua oração. Tenha vergonha na cara, irmão, e dobre o teu joelho e vai orar. Ramagassuri declama. Eita, Deus que fala. Se você desabafar aqui através do celular, Deus não vai ouvir a tua oração. Se você desabafar através das tuas redes sociais, a única que vai ouvir a tua petição é o teu irmão que está olhando as tuas redes sociais. Mas quando o crente dobra o joelho com o coração sincero, quando o crente dobra o joelho com o coração sincero, quebrantado, Deus ele ouve dos céus, meus amados irmãos, e responde às nossas orações. Aleluia. Eu pago para ver um crente de oração perder para Satanás. Eu pago para ver um crente que dobra o joelho, o inimigo envergonha ele, mas não envergonha, porque o crente, quando está de joelhos dobrado, o inimigo tem que cair por terra. Quando o crente está de joelho dobrado, meu amado irmão, o inimigo tem que cair por terra. É por isso que Jesus alertou os discípulos: vigiai, orai, porque o Espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Enquanto nós não sairmos desta terra, nós estamos sujeitos a cair no pecado. Enquanto nós estamos sujeitos nesta terra, enquanto nós vivemos na dependência desse mundo, a nossa vida espiritual, meu amado irmão, corre perigo. Que perigo é esse? Se contaminar com os desejos carnais. Aleluia. Santo de Israel. E eu navegando na palavra de Deus, que é uma coisa tão gostosa que eu gosto de fazer. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Aliás, não é o capítulo 7. 2 Crônicas. Aleluia.
capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai falar sobre a oração de Salomão, para vocês entenderem como é que se faz uma oração diante de Deus. A Bíblia diz que o rei Salomão dobrou os seus joelhos no capítulo 6, 2 Crônicas, e versículo de número 12 em diante, ele fez uma extensa oração diante de Deus. Ele falou, após a construção daquele templo que ele fez para a habitação ali do Espírito de Deus, a Bíblia diz que o rei Salomão dobra o seu joelho e diz: Senhor, se alguém cometer um pecado gravíssimo, meu Pai, mas se ele olhar para o lugar da tua habitação, clamar a ti, ó meu Pai, ouve todos os céus e perdoa os seus pecados. Ah, Senhor, se uma pessoa cometer um pecado contra outro irmão e ele se arrepender, perdoar o seu irmão, olhar para aquele templo onde o Senhor habita, se converter dos seus maus caminhos, ó Deus, todos os céus escuta a oração daquele homem e perdoa os seus pecados. E a Bíblia diz que isso seguiu a sua oração por diversas maneiras, ele clamando a Deus por o seu perdão, pelo perdão do povo de Israel. Mas quando chega no capítulo de número 7, a Bíblia diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. A glória do Senhor encheu aquela casa, e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquela casa. Ou seja, quando o crente está orando a Deus, quando o crente está clamando a Deus, a habitação de Deus começa a transportar da presença. Quando o crente está de joelho dobrado, a glória do Senhor desce do céu e habita na tua vida. Aí eu te pergunto, como é que Satanás pode ficar de pé diante da presença do homem de Deus que está orando? Como é que o inimigo pode ficar de pé diante do homem de Deus que está de joelhos dobrados, clamando igual Salomão, clamando igual o homem de Deus? Não tem como Satanás ficar de pé quando o crente está orando. Não tem como Satanás ficar de pé quando o crente está clamando a Deus. Os irmãos estão entendendo a importância da oração, irmãos? Que palavra poderosa. Hoje nós só vai sair daqui, meu amado irmão, igual um animal se nós quiser. Porque Deus ele está cobrando de nós, igreja, um momento, um espaço para orar. Hoje nas habitações da casa de Deus, as pessoas preferem mais cantar, mas não oram mais e nem pregam a palavra genuína. Hoje as pessoas pensam que o louvor vai firmar a tua vida espiritual. Pensa que, aliás, louvor não. Pensa que a música vai firmar a tua vida espiritual. Não vai, meu amado irmão. O crente, ele só está firmado na rocha quando ele está orando. É por isso que quando nós está lendo a Bíblia, nós vemos Jesus orando direto. A gente não vê Jesus perdendo tempo conversando, falando mal da vida do outro. Nós não vemos Jesus perdendo tempo conversando com o discípulo uma piada que ele viu lá na internet. Igual essas inteligências artificiais que eu tenho certeza que nós vamos fazer ainda. Jesus assistindo lá no YouTube, o que está hoje o mundo. Mas a gente não vê na Bíblia Jesus perdendo tempo, meus amados irmãos, com o discípulo para ir para uma casa lá, não sei de que, e perder tempo lá com os discípulos. Não, Jesus em todo momento estava preparando os seus discípulos para uma grande missão que eles iam enfrentar. Jesus todo o tempo preparando os seus discípulos para uma missão que Jesus tinha para entregar nas mãos dele. Agora eu gostaria de ver, levanta a mão para o céu só quem tem uma missão de Jesus. Só quem tem missão. Quem não tem missão de Jesus fica a mão baixa mesmo. Aleluia. Então os que levantaram a mão e tem missão, se prepara, meu amado irmão, porque Jesus quer te moldar. Aqueles que levantaram a mão, se prepara, porque Jesus quer amassar você, mas preparar você para a missão que ele tem entregado nas tuas mãos. Aleluia. E por isso, meu amado irmão, que Deus fala com o rei Salomão, encheu aquela casa, porque a oração dele foi ouvida. Por que a oração dele foi ouvida? Porque o rei Salomão clamou a Deus com o coração contrito, clamou a Deus com o coração sincero, não tinha mágoa no coração, não tinha peleja no coração, mas ele dobra o seu joelho com todo o amor, com todo o fervor, e começa a clamar o Deus dos céus. Aleluia. E hoje na madrugada, meu amado irmão, quando eu estava orando, eu passei 20 minutos orando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo a presença dele. Aí quando eu fecho meus olhos naquela madrugada lá em casa, Juliano do meu lado orando, quando eu fecho meus olhos, meus amados irmãos, eu contemplo uma visão espiritual para os irmãos verem. Quando o crente busca Deus, Deus ele responde na hora. Quando eu estava com meus olhos fechados, eu contemplo uma visão
Do nada, quando a gente fecha os olhos, nós fica vendo tudo escuro. Mas nesse momento eu consegui contemplar uns céus bem azulzinho, nessa hora da madrugada. E quando Deus me mostrava um céu, eu vi umas nuvens se abrindo. Quando a nuvem de Deus se abriu, eu vi um ser resplandecente do lado da minha esposa, com a mão tocar na cabeça dela desse jeito. E nessa hora, meu amado irmão, não consegui suportar a presença de Deus e comecei a chorar na presença de Deus de madrugada. Tá aí ela é testemunha, porque quando a glória de Deus sai do céu e desce aqui na terra, nós não conseguimos suportar, meu amado irmão. Nós começamos a chorar, nós começamos a se humilhar na presença de Deus. E a partir daquele momento eu estava só abrindo a boca. A partir daquele momento na presença, eu parei de abrir a boca, meu amado irmão. Aleluia. Porque quando a gente acorda, a gente fica só direto assim. Mas aquele negócio saiu de mim, porque a presença de Deus invadiu o meu ambiente. O pecado caiu por terra. Os pensamentos ruins saíram naquele momento, porque eu senti a presença de Deus dentro da minha casa. Oh, glória. Cumprindo Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. Hoje Jesus ele desce aqui na terra, visita a casa dos irmãos para ver de madrugada quem está orando. Está todo mundo roncando, está aparecendo as carretas subindo a ladeira de Baturité, todo mundo roncando com a marcha primeira reduzida. O que está acontecendo, igreja? Desperta para orar, começa a buscar o teu Criador. Aleluia. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Porque eu não escuto nenhum glória? Por que essa palavra, meu amado irmão, não merece glória para Jesus? Sendo que Jesus está te alertando a você buscar Ele. Se eu estivesse prometendo você um carro, todo mundo estava glorificando. Se eu estivesse prometendo aqui um sapateado em cima do púlpito, acima do ventilador, se eu estivesse passando por cima do presbítero José, estava todo mundo glorificando. Mas quando Deus ele ensina a buscar a presença, todo mundo abaixa a cabeça. Quando Deus ensina a buscar a presença, todo mundo fica calado. Quando Deus ensina a se humilhar na presença de Deus, todo mundo fica triste. Aleluia. Mas na presença de Deus não tem motivo para tristeza, meu amado irmão. Mas na presença de Deus não há motivo para tristeza, porque a glória do Senhor está neste lugar. E se tem uma coisa, quando Deus fala através da palavra, é porque Deus quer falar com você. Tudo que eu estou pregando, meu amado irmão, está aqui na palavra, e eu que eu estou vivendo na palavra. Você nunca vai ver eu pregar uma coisa que não tem nada a ver na palavra. Eu estou falando sobre oração. Se você pesquisar na internet versículos de orações, é inumeráveis versículos de orações. Porque a única maneira do crente falar com Deus é através da oração. A única maneira do homem de Deus falar com o Pai é através da oração. Nos tempos antigos de 90, 80, por aí, né? Mas que era mais atrás ainda. O pessoal, para conversar com o outro, fazia uma cartinha, né? Não sei se as irmãs antigas já fizeram uma cartinha pro seu namorado. Umas cartinhas assim, bem bonitinhas. Graças a Deus nunca fiz isso aí, não. Mas antigamente as pessoas faziam uma carta, enviavam pelo pombo correio. Aí o pombo deixava lá na casa da pessoa, e as pessoas ficavam tão felizes com aquela carta. Tinha umas mulheres que jogavam uns perfumezinhos lá nas cartas. Aí quando chegava na carta do namorado, ele cheirava a carta o dia todo, cheirando por causa do perfume. Eu digo porque alguém já falou já. Aleluia. A única maneira naqueles tempos antigos de falar com uma pessoa é através das cartas. Hoje a tecnologia foi aumentando, hoje através do celular a gente fala até com uma pessoa dos Estados Unidos, do Uruguai, Paraguai, sei onde for. Mas com o crente, meu amado irmão, a comunicação é totalmente diferente. Mas com Deus, aliás, perdão, mas com Deus a comunicação totalmente é diferente. A gente não precisa de um orelhão para poder falar com Deus, não precisa de um telefone celular para falar com Deus. É tão simples a forma de falar com Deus. E a forma que a gente fala com Deus é de joelhos dobrados. Aleluia. Antigamente as pessoas incrédulas falavam que as irmãs do ciclo de oração eram as mulheres que andavam com o pé para trás. Porque o que era isso, mulher dos pés para trás? A mulher que ficava com os pés assim direto, porque estava orando direto. E quando a gente olhava aqui no joelho das mulheres, era caliçado, parecia o joelho das cabrinhas quando vai se deitar. Tem um negócio que nem nasce pelo aqui no joelho das cabrinhas. Porque toda vez que ela vai se levantar e deitar, ela tem que se ajoelhar para poder fazer esse movimento. E as pessoas diziam que as irmãs do ciclo de oração eram as mulheres que andavam com o pé para trás. Por quê? Porque era orando direto, tinha marca no joelho, tinha calo no joelho. Aí eu pergunto para você, olha para o teu joelho agora e observe se você tem essa marca. Porque quando o inimigo olha para você e vê a marca no joelho, aí ele diz, eita, essa mulher de oração. Quando ele olha essa marca aqui, ó, o inimigo diz, eu não posso
lutar contra essa mulher. Eu não posso vencer a guerra contra essa mulher, porque essa mulher anda com o pé para trás. Parece o Saci, tem um pé virado para trás. Aliás, parece o Curupira com o pé virado para trás. Aleluia. Mas a mulher de Deus, o homem de Deus tem a marca aqui no joelho. Eu não vou rasgar minha calça para vocês verem, mas aqui na minha calça, bem aqui tem uma marcazinha, meu amado irmão, porque eu fico orando direto, porque eu clamo a Deus. Já estou cansado de ir lá no trabalho, fechar a porta do banheiro e ficar orando de joelhos dobrados. Aleluia. O que é isso? É sede da presença de Deus. Banheiro todo sujo, todo mijado, eu lá de joelho dobrado, só voltando enfiar a cara lá dentro. Mas clamando a Deus: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, não deixa eu morrer espiritualmente, Senhor. Não deixa a minha vida, meu Pai, padecer. Não deixa a minha vida morrer, Jesus. Olha para mim que eu sou teu servo, Jesus. Eu sou assim direto, irmão. E quando eu estou aqui, passa uma filha de Belial aqui na minha frente. Aí quando eu olho para ela, eu fecho meu olho e digo: perdão, Jesus, por ter olhado para essa serva de Belial. Aí quando passa uma Jezabel aqui, eu olho para ela e digo: meu Deus, me perdoa por olhar para essa Jezabel, Jesus. Por quê? Porque eu tenho sede da presença de Deus, e qualquer coisa contamina a nossa carne. Qualquer coisinha, meu amado irmão, nos tira desta caminhada tão importante. E hoje Deus está alertando a igreja a você voltar à oração. Hoje Deus está alertando a igreja para você voltar a buscar Deus, para nas madrugadas, voltar a se consagrar, voltar a buscar Deus da maneira que era antes. Aleluia. A única pessoa nova aqui que eu creio que não sabe como era a caminhada antigamente é o nosso irmão Romário, mas ele vai conhecer se continuar nessa caminhada. Agora os irmãos que já são cabeça branca, que nem o irmão José aqui, que já tem cabelo branco na obra de Deus, ele vai entender como é que era as vigílias, ele vai entender como é que era a subida aos montes, ele vai saber como é que era a vida espiritual de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é direto, irmão, é direto orando a Deus, é direto no pensamento. É por isso que em 1 Tessalonicenses, se o Espírito não me engana, capítulo 5, e o versículo está lá na frente, vai dizer: orai sem cessar, orai sem cessar. O que é sem cessar? É sem parar, é em todo tempo orando, é em todo tempo buscando a presença, é em todo tempo clamando a Deus. Oh, aleluias. Em todo tempo clamando a presença de Deus. Em todo tempo clamando a presença de Deus. Em todo tempo clamando a presença de Deus. Aleluia. Em todo tempo sentindo a presença. Aleluia. Tem um louvor de uma cantora chamada Andréa Fontes, muito legal esse louvor, que fala, acho que os irmãos antigos sabem, é o batismo no ônibus. Aí ele fala que tinha um homem que queria ser batizado com o Espírito Santo, mas ele dentro da igreja, meu amado irmão, a igreja orando direto. Tá lá no vídeo, lá no clipezinho bem antigo. A igreja orando direto, orando, a irmã foi batizada. Aí o incrédulo olha pra mulher assim, pulando: rapaz, eu quero ser batizado, mas se for pra ser igual a essa irmã, não quero não, É muito feio um crente batizado com o Espírito Santo. Eu não quero não. Aí Deus levanta a mulher do lado do homem. Aí se levanta, toca na cabeça dele: ei, tu disse que não vai ser batizado com o Espírito Santo, mas eu vou te batizar dentro do ônibus, na frente do incrédulo, para você ver como é que Deus faz. Aí ele falou: eu mesmo não. Entrou lá dentro do carro, aliás, foi para casa. No outro dia ele tinha uma frota de carro, 3 carros bonitão. Aí ali aquela história conta da mulher cantando, diz que ele entra no primeiro carro e o carro não pega. Aí sai do primeiro, vai pro segundo e o segundo não pega. Vai pro terceiro e o terceiro não pega. Aí ele fala: rapaz, o negócio tá sério aqui, viu? Aí vai pro ponto de ônibus, perto de perder o trabalho. Quando ele chega no ponto de ônibus, chega um ônibus lotado. Aí ele diz: não, a mulher falou que ia ser batizado dentro do ônibus lotado, vou deixar esse daqui passar. Aí lá vem um ônibus vazio: é esse daqui que eu vou pegar, aquela irmã não vai vencer não, essa batalha comigo não. Aí ele entra no ônibus vazio, só tinha ele e o motorista. Aí quando chega lá na frente, o ônibus lotado tá quebrado. Aí a pessoa tudo de ônibus quebrado tem que descer e entrar no ônibus vazio. Ou seja, começou a ficar lotado aquele ônibus. Mas a Bíblia, aliás, perdão, fala direto na Bíblia, mas o louvor diz que quando ele estava lá dentro do ônibus, aí ele começou a pensar naquele culto, dizendo: ô culto gostoso, ô culto maravilhoso, ô culto de oração, ô culto maravilhoso. Aí Deus, ele pega ali, ele começa a batizar com o Espírito Santo, começa a rodar dentro do ônibus lá dentro.
Aí o pessoal desce todo mundo pra fora e o homem rodando lá dentro. Aí chega um policial. O policial chega, o que está acontecendo aqui? Não sei, um camarada ficou doido aqui. Aí quando o policial pega na mão do homem, ele é batizado com o Espírito Santo, porque o policial também era crente em Jesus. Aí as pessoas diziam, não pega nesse negócio não, porque pega. Não pega não. Sabe o que é isso, meu amado irmão? Eram os crentes de antigamente que oravam a Deus direto. Era um crente que quando falava igual Elias, Deus assinava embaixo e acontecia. Mas vai falar hoje alguma coisa para você ver. Aleluia. Eita, meu Deus, está repreendido. Aí vai falar alguma coisa aí diante do irmão para ver se vai acontecer. Acontece não, irmão. Por quê? Porque você não ora mais. Como é que Deus vai falar na boca de uma pessoa que não ora? Como é que Deus vai falar na boca de uma pessoa que não se consagra? Aleluia. Aí a pessoa diz, meu Deus, eu ouvi aqui um negócio aqui, falando de tal, Deus mostrou assim, assim, mas a pessoa não tira um minuto para orar, não tira um minuto para se consagrar, não tira um minuto para ler a Bíblia. Aí eu pergunto aos irmãos obreiros, que Deus é esse que fala na vida de uma pessoa que não está buscando a Deus? Eita, meu negócio assim. Aleluia. Não tem como Deus falar na boca de uma pessoa que não ora. Não tem como Deus falar na boca de uma pessoa que não se consagra. Mas Deus está despertando hoje para você receber de Deus esse dom inefável. Esse dom, que dom é esse, presbítero Gleison? A oração, aleluia. Felizes são aqueles, meu amado irmão, que buscam a Deus em oração. Felizes são aqueles que se levantam de madrugada para orar. Você pode perceber que um crente que está orando direto, a vida espiritual dele não é facilmente abalada. Mas um crente que é facilmente abalado é aquele que não confia no seu Criador. Aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu fui criado, meu amado irmão, debaixo da oração. Lá no interior, quando nós congregávamos na Assembleia de Deus, ali eu e a minha mãe, eu era criança ainda, nós ficamos à frente da oração da madrugada na igreja. Todo dia nós se acordava 4 da manhã. 4 da manhã, um tempo frio, menino, que lá é frio demais. Lá parece Antártida, meu Deus do céu, é frio demais. Me dá uma preguiça horrível, mas eu tinha que fazer isso. Levantava 4 horas da manhã, ia a pé até a igreja, para quando chegar lá ficar só eu e a mãe orando. E os crentes tudo dormindo. Cadê os crentes daquela época? Tava tudo dormindo. Mas nós cumprimos nosso papel de oração. Aí eu ia seco, mas quando eu voltava cheio da presença. Desse tamanhozinho assim, irmão. Voltava cheio da presença do Espírito Santo, porque eu tinha acabado de falar com o meu Criador. Aleluia. E sabe o que mantém de pé a minha vida espiritual até hoje? Foi aquelas orações que eu clamava a Deus. E sabe o que é que me mantém de pé ainda hoje? É as orações que eu faço para com meu Deus. Aleluia. Aí você diz, meu Deus, mas eu não sei orar. Sabe sim, meu amado irmão, uma oração é uma conversa com Deus. Aleluia. Mas a única diferença que você tem que fazer é o quê? É saber falar com Deus. Quando você fala com um policial, você reverencia ele. Então faça da mesma forma com Deus. Use as suas palavras para falar com Deus, mas com reverência. Clame a ele, pedindo a ele sabedoria. Clame a ele, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E Deus vai fazer igual Salomão. Vai abrir os céus, vai encher aquela casa, vai encher aquele templo com a sua glória. E todo mundo vai ser repleto pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus, mas a carne dele estava tão fraca, a carne dos discípulos estava tão fraquinha, que eles não conseguiam ficar 1 hora orando. E olha que Jesus pediu bem pouquinho, pediu somente 1 hora orando. Aí Jesus sobe de novo para orar, faz a mesma oração. Quando ele volta de novo com aquela oração, ele encontra os discípulos novamente dormindo. Aí Jesus diz, agora vocês podem dormir, porque eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: desperta tu que dormes. Desperta tu que dorme. Já está na hora, meus amados irmãos, de nós acordar. Já está na hora de nós clamar ao Senhor como deve ser clamado. Aleluia. E lá em Mateus capítulo 21, versículo 22 vai dizer: e tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Aleluia. E tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Mas se eu não faço isso, se eu não clamo, se eu não busco em oração, como é que eu vou receber de Deus essa promessa? Como é que Deus vai concretizar na minha vida uma promessa? Quando eu era criança, meu amado irmão, um dia eu estava lá em casa, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor. Aí eu fui dormir. Aí quando eu estava dormindo, aí eu me acordo de madrugada, eu olho para o teto da minha casa, e eu acordado como se estivesse agora. Eu olho para o teto da minha casa e está tudo claro. Aí eu olhando, eu acordado como se estivesse agora, irmão.
Geralmente as visões que Deus me mostra é de olho fechado, mas essa visão foi a única na minha vida que eu vi. A única. Aí eu posso dizer que Deus fala mesmo, porque eu vi. Eu de olho aberto, não tinha só a irmã Maria, o irmão José, essa caixa de som, esse ventilador, desse jeito. Eu vi o céu aberto, irmão. Aí quando aquele céu estava aberto, eu vi uma pessoa sentada no trono que não dava para enxergar. E tinha uma pessoa em pé que só contemplava do pescoço para baixo, porque a face clareava. Ele dizia: meu filho, não temas, porque eu escolhi você do ventre de sua mãe para pregar minha palavra. E muitas nações, olha o que ele falou, nações ouvirão a minha palavra através de você. Aí você crê? E eu chorando, criança, disse: Senhor, eu creio na tua promessa. Aquela luz foi se fechando e ficou o teto desse jeito. Aleluia. E a partir daquele momento, meu amado irmão, eu não consigo mais me desviar da presença de Deus, porque eu sei que Ele está comigo. A partir daquele momento eu não consigo parar de orar, porque eu sei que quando eu clamo, Ele está a me observar. Aleluia. É por isso que eu estou dizendo: se você compreendesse a arma que você tem na sua mão, a arma que você tem na sua boca, você não passava muito tempo falando mal da vida do próximo. Você não passava muito tempo na televisão assistindo novela Netflix, aleluia. Você não passava muito tempo assistindo filme demoníacos como de filme de terror, mas você ficava adorando a Deus nas orações, ficava clamando a Deus nas orações. Aí sim você ia ver o que é que Deus faz. Aí, irmãos, eu comecei a meditar nessa promessa de Deus. Aí eu disse: meu Pai, como é que essa promessa vai se cumprir, Senhor? Aí, até pouco tempo eu estava refletindo nessa promessa. Meu Pai, eu não saio desse lugar, meu Deus, como é que vai se cumprir isso? Como é que vai se cumprir essa promessa? Aí Deus falou comigo: como é que você quer que uma promessa se cumpra se você não está orando? Se você não está se consagrando? Se você não está me buscando nem lendo a palavra como é para ser? Ou seja, a única forma de retardar uma promessa é quando nós saímos da promessa. Aí pronto, quando Deus falou aquilo comigo, eu comecei a me despertar, comecei a buscar mais, comecei a me consagrar mais, comecei a subir um monte mais. É por isso que os irmãos veem eu buscando a Deus direto. Por quê? Porque eu estou buscando essa promessa para ser cumprida. Aleluia. E através, meu amado irmão, desse canal no YouTube que eu tenho de pregação, muitas pessoas já em todo que é canto aí estão ouvindo essa palavra. Aí eu estava olhando aqui aqui no estúdio de criação do aplicativo YouTube, olhei aonde esses vídeos estão sendo transmitidos. Aí lá está dizendo, está indo para a Argentina, para os Estados Unidos, Portugal e Brasil. Aí, ou seja, a promessa de Deus começa a se cumprir aí, porque através desse mecanismo as nações estão ouvindo a palavra de Deus que está saindo da minha boca. Através do poder da palavra de Deus, Deus ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas eu tenho que buscar a palavra de Deus, tenho que buscar. Mas se eu não buscar, meu amado irmão, não vai se cumprir, não vai sair de lugar. Aleluia. Se desperta tu que dorme, meu amado irmão, porque Deus quer te esclarecer os teus pensamentos. Desperta para a oração. Quantas pessoas aqui nesta noite tem alguma pessoa que está escravizada na mão de Satanás? Quantas pessoas aqui nesta noite tem pessoas que você ama esta pessoa, mas você sabe que parece que não tem jeito? Mas tem jeito sim. Se você clamar a Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Mas primeiramente conserta o teu altar diante de Cristo. Mas primeiramente conserta o teu altar, como Elias fez. A Bíblia diz que os profetas de Baal tinham seu altar, mas o altar do Deus vivo estava em ruína, estava todo quebrado. Aí quando chegou a vez do sacrifício ali de Elias, ele começa a pegar pedra sobre pedra, edificando o altar que está quebrado, edificando o altar que está caído. Ele pega uma pedra e coloca aqui, pega outra pedra e coloca aqui. Aí quando ele termina, sabe o que Elias faz? Ele dobra o joelho e começa a orar. Aí o que Deus faz? Deus responde com fogo do céu. Mas para poder Deus responder, tem que consertar esse altar, meu amado irmão, que está quebrado. Tem que consertar esse altar que está em ruína. Aleluia. Tem que consertar esse altar que o inimigo quebrou, que o inimigo destruiu. Porque a Bíblia diz que quem destruiu os altares de Deus foi a Jezabel. Mas o profeta Elias se levanta, coloca pedra sobre pedra, começa a orar, e Deus manda fogo do céu, através da oração do profeta Elias, através da tua oração, através da tua conversão e oração. Deus vai mandar com fogo para responder a tua oração. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma pequena oração com a igreja, meu amado irmão. Quem pode ficar de pé, vamos ficar de pé para nós despertar. Vamos ficar de pé agora, vamos clamar ao Senhor em oração. Ainda há um tempinho bem bom ainda. Eu separei somente esse tempo para poder nós orar, meu amado irmão. Está na hora de nós clamar a Deus como era antigamente. Está na hora de nós clamar ao Senhor.
Nós estamos fazendo aquela campanha na casa do nosso diácono lá. Aí é para libertar a família dele, libertar a família da irmã Graça. Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos clamar a Deus primeiramente por nós, para nós se arrepender. E depois nós usar a oração para os próximos, amém? Feche teus olhos, meus amados irmãos. Levanta tuas mãos para os céus. Quem pode ficar com as mãos para os céus? Igual o profeta Elias. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Rei da Glória, estamos aqui, Senhor, clamando ao Teu nome agora nesse momento por um avivamento, Senhor. Estamos agora clamando a Ti, Senhor, nesse momento por uma obra de libertação, meu Pai, nesta vida. Deus, se tem altar quebrado nesta noite, eu clamo a Ti agora, meu Deus, reconserta esse altar, Senhor. Pai, se tem altar agora, meu Pai, que foi destruído pelo diabo, Deus, conserta agora esse altar, meu Deus. Faz essa igreja despertar agora em oração, meu Deus, para que eles possam buscar a Tua presença como antigamente, meu Pai amado. Deus, visita agora este lugar, Senhor. Pai, assim como Salomão clamou ao Senhor ali, meu Deus, na Tua casa, dizendo que o meu povo, que se orar, meu Pai, ali pedindo ao Senhor a resposta, mas se eles fitar o lugar na casa de Deus, Pai, ouve tudo os céus essas orações e responde com fogo do céu. Aleluia. Ah, meu Deus, responde a oração dos Teus servos agora. Traz a libertação agora nesta família. Ah, meu Deus do céu, eu te clamo agora. Repreende agora o espírito maligno da frieza. Pai, manda agora para o abismo esse espírito maligno, meu Pai, que está esfriando na Tua igreja. Pai, eu te peço agora, lança por terra agora, meu Pai, esse espírito do acomodismo, esse espírito que está na Netflix agora, meu Pai, escravizando esse crente, esse espírito que está escravizando na novela, esse espírito que está escravizando nos filmes de terrores. Ah, Ramanado Assúbia, desperta nós como igreja para orar, desperta nós como igreja para clamar o Teu nome. Ah, meu Deus do céu, meu Pai amado, conserta agora esse altar que está quebrado, conserta agora, meu Pai, esse altar, porque o Senhor está dizendo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto nós estivermos nessa terra, meu Pai, nós temos que travar essa batalha contra esta carne. Enquanto nós estivermos nessa guerra, meu Pai, enquanto nós estivermos nessa luta, nós temos que matar esta carne, meu Pai, para poder ver os céus abertos, para poder ver os céus, meu Pai, abertos, e nós receber do Senhor essa oração, e nós receber do Senhor a promessa, e nós receber de Ti, meu Pai, o que nós tanto clamamos a Ti. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Pai, eu sei que Tu está nesse lugar, meu Pai, e requer de nós agora, meu Pai, coração sincero, requer de nós agora o coração contrito, requer de nós agora sinceridade. Eu sei que o Senhor está aqui agora, meu Pai, pronto para receber de cada irmão essa oração, mas é preciso agora comunhão contigo, é preciso agora humilhação na presença de Deus, aleluia. A Bíblia mostra, meu Pai, que o Senhor ia destruir a cidade de Nínive, mas ali o que fez, meu Pai, o Senhor retardar aquela destruição foi a humilhação daquele povo. Quando há humilhação, Deus responde na hora. Quando há arrependimento, Deus responde na hora. E quando há sinceridade no coração, Deus responde na hora. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, meu Deus, por falar comigo, que eu sou Teu servo, Senhor, e nunca nos desamparar. Eu gostaria que o Senhor falasse com a Tua igreja também, meu Pai. Desperta a Tua igreja, meu Pai, para esta batalha. Desperta a Tua igreja para essa luta, Senhor, porque dias virão, aleluia, e esses dias serão esses que nós vamos buscar, meu Pai, a Tua palavra e não vamos encontrar mais. Vamos buscar, meu Pai, a Tua palavra e não vamos encontrar mais, aleluia, porque a Tua palavra fala em Amós, aleluia: eis que enviarei fome sobre esta terra, enviarei sede, não fome de água e nem fome de pão, mas de ouvir esta palavra do Senhor, aleluia. Breve vai chegar esse dia, meu Pai, nos desperta em oração para nós clamar o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.